amados e amadas, queridos e queridas do coração de Deus, bom dia, graça e paz multiplicadas da parte de Deus sobre suas vidas, amém? Ressurreição, 1 Coríntios 15, do 12 ao 23, vamos ao texto. Disse Paulo aos Coríntios: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lá em 1 Coríntios 6,14, Paulo diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Sabe, na Grécia Antiga, um grande grupo de filósofos pensava que havia duas realidades opostas no universo: a matéria, considerada má, e o espírito, classificado como bom. O corpo humano, sendo matéria, seria mau. Assim, não acreditavam na ressurreição física, porque Deus ressuscitaria um corpo corrompido. Seria um retrocesso. A morte física era até bem vista, pois libertaria a alma boa e imortal. À luz disto, entende-se porque alguns filósofos em Atenas estranhavam a afirmação do apóstolo Paulo sobre a ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 17, versículo 32. Observe. Essa filosofia errônea afetou a compreensão dos cristãos de Corinto, uma cidade grega, a respeito da doutrina cristã da ressurreição do corpo. Alguns diziam que a ressurreição dos mortos era impossível, como diz o versículo 12, o que negaria a ressurreição de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo explica à igreja por que a ressurreição de Cristo é imprescindível na fé cristã, pelas suas consequências na vida dos cristãos. Eis o destaque de duas delas. Primeiro, Deus aceitou o sacrifício de Cristo pelo pecado do ser humano, concedendo ao injusto a justiça perfeita de Cristo. A prova disso está no fato de ressuscitá-lo dentre os mortos, para a nossa justificação, como diz lá em Romanos 4:25. Se Jesus não fosse ressuscitado por Deus, isso significaria que seu sacrifício
em nosso lugar, não era aceitável ao Pai, o que nos manteria sob a condenação eterna. Em segundo lugar, o fato de Jesus ressuscitar é a garantia da nossa própria ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar assim. Ele foi as primícias dentre os que dormiram, os que voltaram à vida antes de Jesus, como por exemplo Lázaro, a filha de Jairo. Eles não ressuscitaram com um corpo imortal, por isso morreram depois. Se você crê em Jesus, alegre-se no fato histórico da gloriosa ressurreição física de Jesus Cristo, com as repercussões eternas que ela traz para a sua vida. Sabe, a ressurreição, ela é o amém de Deus ao estar consumado de Cristo na cruz. Amém?